皆様、はじめまして。Bom, prazer a todos. 私の名前は鈴木慶道と申します。Meu nome é Suzuki Keido, Keido Suzuki. 年は今年8月で50歳になります。Esse ano vai fazer 50 anos. Agosto. はい、私のいる日本、長野県から参りました。今日で6日目になりますかね。はい、今日は一つ短い時間ですがよろしくお願いいたします。Fazem 6 dias que eu vim da província de Nagano, onde eu resido no Japão. Então hoje vai ser pouco tempo. 6 dias que já passaram. さあ、私は護衛科、売科の指導者、師範として今年で16年になります。Esse ano, quer dizer, já fazem 15 anos que ela ensina Baika, que é professora de Baika. 曹洞宗は北海道から九州まで1万5000のお寺があります。Ou seja, o Sotoshu, desde o Hokkaido até o Kyushu, tem 15 mil templos. その中でこの売科の指導をする人数は60人だけ。Dentro disso, os instrutores de Baika no país todo são apenas 60. 今までは、女性の僧侶2層、ね、女性僧侶は1人だけでした。Até hoje, quer dizer, dentre esses 60 só existiu uma monja. 今年からもう1人増えてようやく2人になりました。Esse ano, quer dizer, apareceu mais uma, então agora são 2 monjas professoras de Baika. ですので今まdeはなかなか女性が来ることが叶わず男性の先生ばかりでした。Ou seja, em função disso, até hoje quase não acontecia, quer dizer, de vir uma monja ensinar. Geralmente era quase sempre um monge. バイカの師範指導者で、南米ブラジルに来るのは私が初めてになります。Bom, no caso da América Latina, ao que parece, ela é a primeira. 私は、赤ん坊で生まれて病院から1週間で寺に引き取られました。養女ですね。はい。Bom, ela foi levada para o templo uma semana depois do nascimento. Foi adotada pelo templo uma semana depois do nascimento. 産んだ母親のいろんな都合が状況がいけなくて、そして私の、今の寺へ赤ん坊で。Ou seja, ocorreram uma série de circunstâncias com a mãe dela. A consequência é que ela foi levada como um bebê de uma semana para o templo. ただ、女の子ならば寺へ、寺へ。男の子ならば他に。2つに1つ。Bom, é um costume, né? Se for uma menina, é levada para o templo. Se for um menino, é levado para algum outro lugar. その2つのに1つのうち女性ねでしたので、そのまま寺に、いわば尼寺にね、女性ばかりの、尼寺に引き取られました。Bom, como ela era mulher no caso, ela foi levada em um templo só de monges. 私の生まれた時には、その尼寺の中には二蔵さんが4人。4人。そして私の上にやはり引き取って育ててもらった子が1人。で私全部で6人家族。Bom, no templo era uma família de 6 pessoas. Quer dizer, ela, as 4 monjas que residiam no templo
E existia uma menina de mais idade, um pouco mais de idade, que foi quem cuidou dela na infância. 小さい子供である私も小学生になると寺の手伝いをします。 Bom, a partir do momento que ela entrou para a escola primária, ela passou a ter que ajudar no tempo. ね、お経の時に鐘がゴーンと鳴るとまず本堂へ行ってお参りに来ている方々の人数を勘定する。 Trabalhos assim, por exemplo, quando começava a recitação dos sutras dentro do salão do templo, ela tinha que comparecer para avaliar a quantidade de pessoas que estavam vindo. そしてお湯を沸かしてお茶の準備をしてお菓子の準備をして全部準備を整えます。そしてご栄華の梅花のリンリンリンリン聞こえてくると持っていく、本堂へ持っていく。それが子供の私の役目でした。 As funções dela, preparar água quente, preparar o chá. E também, quer dizer, colaborar com as sessões de baika. Essas eram as funções dela quando criança. 聞こえてくるリンリンという声、音、チンって鳴らす音、それが子供の私にしてみたらただの仕事の合図でしたが、やっぱいつの間にかどこかから体に入って。 Ou seja, quando ela era muito pequena, ela ouvia aqueles primeiros sons da sessão de prática da baika, era quase que um sinal do trabalho, um sinal, quer dizer, do serviço que ela tinha que desempenhar. Mas a partir de um determinado momento imprevisto, isso entrou no corpo dela, por assim dizer, ela incorporou esse som. 日本の言葉では毛穴から入ると思いますけれどね。Bom, dentro de uma expressão japonesa, né? Uma coisa que entra pela pele. 最初は嬉しくて母に褒められたくて、高校2年生セブンティーンの時に始めました。 Bom, no começo, quer dizer, ela queria ser elogiada pela mãe. Então, quando ela entrou na escola, segundo ano da escola secundária, ela começou a prática do baika. でも初めて少しの学ぶ間、難しくて何度かやめようと思いました。 Quando ela começou a praticar, começou a achar tão difícil que ela pensou várias vezes em desistir. 二僧堂で修行をして、座禅をし、お経を読み、掃除、そして、台所、いろんな役をする中で護衛歌の練習もあります。梅花もある。 Ou seja, quando ela foi então para o mosteiro de treinamento das monjas, existiam diversas formas de prática, quer dizer, a prática do zazen, a recitação de sutras, o trabalho na cozinha. E entre essas diversas formas de prática também tinha a prática da baika. 眠いし、大変だし、難しいし、もう修行が終えたらもうバイカをやめようと思ってました。 Aí ela se sentia cansada, sonolenta, com mil dificuldades. Então a única coisa que ela pensava, né, quando ela se formasse, quando ela terminasse a prática, ela ia desistir desse negócio de baika, não era possível. 修行を終えて、長野県の寺に戻り、もういいと思っていたんだけれど、戻ると地元の寺には赤ん坊の時から一緒に私を見てくれたおばあちゃんたちが待ってるわけですね。そしてもう一緒に今度護衛歌の教室をやることを楽しみに、おかえりおかえりとやめられなくなってしまう。 Ou seja, ela retornou para o templo onde ela tinha sido criada, na província de Nagano, com toda aquela disposição. Agora eu estou livre desse negócio de baika, felizmente nunca mais vou ter que fazer essa coisa. Aí de repente as velhinhas, as senhoras que a tinham criado, né? A
logo mandaram mensagem: estamos te esperando aqui para começar a prática de baile. Aí não teve como desistir. 私のおむつを替えてくれたり、背負ってこもってミルクしてくれたような女性がみんな寺の護衛科の生徒さんですので、母親がいっぱいいる、やめるなんて言ったら怒られもっとやりなさいって怒られました。Bom, ou seja, essas senhoras do templo, né, elas tinham sido praticamente mães para ela, tinham cuidado dela em todos os detalhes assim da vida cotidiana. Aí, quando ela se referiu à possibilidade de desistir, eles ficaram furiosos. Não vai desistir de jeito nenhum. Many mother. Muitas mães. そしてまた少しずつ今度は自分のペースで習い始めました。そしたら世界が変わった。Aí ela mudou de disposição, começou a praticar lentamente no seu próprio ritmo. Em função disso, o mundo mudou. 護衛科の中身内容ということにまだ年も若いから深いところまではわからないが、唱えて一緒に学んでると、一緒にいるそのたくさんのお母さんたちが、おばあちゃんたちがどんどんと笑顔になり若くなる、これはすごい魔法だと思った。Bom, então, quer dizer, no começo ela não entendia muito bem esse lado mais profundo da Baika. Ela praticamente só praticava, só tentava fazer no seu próprio ritmo. Mas, de repente, ela estava praticando com essas diversas mães dela. Ela percebia-se um sorriso impressionante, quer dizer, uma alegria impressionante nelas todas. Ela sempre chegou a pensar: isso é uma forma de magia impressionante. 私の育ててくれたお母さんを私はお師匠様になりましたので、母であり、仏さんの世界でのお師匠さんでもある。その人もやはり私が護衛科の世界を抜けなくてちゃんと進めて続けていたことを喜んでくれたから、母への恩返しも少しはできて嬉しかった若い時でした。Bom, então, quer dizer, tinha a monja desse mosteiro, que ao mesmo tempo, quer dizer, que foi uma espécie de uma mãe para ela, ela também se tornou a monja superiora do mosteiro, do templo. Então, quer dizer, nesse sentido, quer dizer, também passou a ser, por assim dizer, a mestra, além de ser mãe, a mestra, por exemplo, no mundo budista. Mas que essa senhora, essa monja, ficou muito feliz com a continuidade da prática da Baika e a estimulou fortemente a dar continuidade à prática. 血はつながっていなくても、やはりこう育ててもらうと母とこのつながりというのがすごく強くなる。やはり母に喜んでもらえるのが嬉しいし、母も師匠も褒めて乗せれば木にまで登るくらいやるということを知ってますから、どんどん褒めるわけですね。ありがたかったです。Bom, então, quer dizer, essa monja, quer dizer, ao mesmo tempo, né, que era a mãe dela, e era também, quer dizer, mestre no budismo, mesmo não existindo, quer dizer, nenhum vínculo de sangue, nenhum vínculo familiar, quer dizer, no sentido assim biológico do termo, ela sentiu, quer dizer, um vínculo, sempre sentiu, quer dizer, um vínculo muito forte com essa monja. Aí, na medida que ela dava continuidade à prática, né, e era elogiada pela monja, isso servia assim, como um incentivo muito forte a essa continuidade. そして護衛科の世界を極めるまではまだまだいきませんが、時間をかけながら少しずつ時間を過ごして、そして、ふと思ったことは、もし私が性別が逆で男の子で生まれてたら今どうしてただろうと、そんなことを思う日もありまして、
今は2つの性別のうちの女の子で生まれてきて、それでよってこう知り合っていく人が多いこの世界に入れたことをとっても幸せに。Bom, ela está dizendo, quer dizer, então, ela, nesse período, quer dizer, ela não sentia, quer dizer, uma pessoa que tivesse se aprofundado muito na Baika, no Goenka, que tivesse realizado assim, um nível muito alto. Mas uma coisa que ela refletia muito nesse período, né? Que teria sido da vida dela, por exemplo, se ela tivesse nascido com um menino. Aí ela desenvolveu toda uma reflexão nesse sentido, toda uma autorreflexão. Ela se sentiu muito feliz de ter nascido como menino e exercer essa função. 誰にでも自分で決めなければいけない時はあるけれど、自分では決めたんではない進む道というのができている。自分で決めたことにはやはり責任を持つが、私が女の子で生まれるように自分では決められないこと。この不思議な一人一人の一生の中の不思議なことっていうのは、やはりみんなここにいらっしゃる全員が何か感じることがあるんじゃないかな。Bom, existe aquela parte da vida, quer dizer, que nós optamos, que nós escolhemos. Evidentemente, quer dizer, existe a responsabilidade em função, né, dessas opções que nós assumimos. Também existe um aspecto da vida, né, que não somos nós que escolhemos. Bom, e nesse sentido, né, ela não escolheu ter nascido como menina, como mulher. Ela gostaria de saber como que cada um de vocês sente a respeito desse problema. 私たちが命をもらって生まれてくる、例えば人間でなくて、なんだっけな、ケリじゃない、猫ちゃん、ケリ、猫、犬、魚、鳥、草、どんなものに生まれてきてもいいのに、私たちは人間で生まれてきました。Sim, na verdade, quer dizer, nós recebemos a vida com o nascimento. Nós podemos nascer de diversas maneiras. Podemos nascer como gatos, como foi o caso do Kelly, como cachorros, como peixes, como diversas formas de vida. Mas por que isso não acontece conosco? Por que acontece de nascermos na condição humana? 私たちが人間として生まれてくる確率が一人一人70兆分の1の確率で生まれてくるという。70兆。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆分の1という確率で私たちは人間として生まれてくるという研究があります。Bom, está citando um estudo. A possibilidade que nós temos, quer dizer, de nascer na condição humana é uma entre vários bilhões ou trilhões de seres vivos. Então, em que sentido tem isso de nascer na condição humana? 人間で生まれてくるというそのすごい確率が、その70兆と言われても私もなかなかピンとは来ない、けれどものすごいことだということは分かる。その確率を持った人間が今こうして同じ空間にいるっていうことを不思議だと思わないですか？思いませんか？Ou seja, em princípio, é como se ela não pensasse nada a respeito dessa possibilidade extremamente restrita de nascer na condição humana. Mas, por outro lado, ela fica pensando que ela sente, né, que é uma coisa extraordinária que isso tenha acontecido. Eu gostaria de saber o que vocês todos aqui pensam a respeito. 同じ時代に生きて、同じものを聞いて見て、同じ空気を吸って、それをこう共に味わえるというのはものすごく不思議な集まり。何かがどれか一つの小さな、どなたかの小さな
歯車一つなくても多分今この時間にはならなかったと。Bom, está dizendo que é uma coisa assim espantosa, quer dizer, uma coisa assim quase inconcebível, que nós aqui nascemos na mesma época, estamos vendo as mesmas coisas, vivenciando as mesmas coisas, compartilhando, quer dizer, todo esse universo. Então, realmente, né, é alguma coisa assim que chama a atenção. 人生一度だけ、たとえ100歳まで生きたとしてもそれは一瞬のことで、その中で親子になって夫婦になってまた親子になってお孫さんができたり、会社なら一緒に仕事をする仲間、学校ならばクラスメイト、出会っていくのは本当にわずか。そして今ここでは皆さんと出会ってるわけですよね。もうこれをもう何を置いての幸せと思わずに、なんと他の言葉にしたらいいか私は分からないくらい今感動しています。Bom, mas então, nesse nascimento na condição humana, mesmo que nós vivamos, por exemplo, 100 anos, 100 anos é alguma coisa assim, quase como um instante. Bom, dentro desses 100 anos, desse instante que seria a nossa existência como seres humanos, quer dizer, acontece o nosso nascimento. De repente, quer dizer, nós casamos, temos filhos ou netos, ou temos colegas de profissão, temos colegas de uma série de coisas. Então, quer dizer, esse encontro, essa possibilidade assim, quase que fortuita, extremamente limitada do nosso encontro, da possibilidade do encontro. Então ela está sentindo assim, extremamente emocionada de nós estarmos aqui nos encontrando. 私が護衛科をバイカをやらなかったらやはりまた出会うこともなかったわけですし、どれを私の中の何かが欠けても今ここにいることはなかったので、ここで少し皆さん方に一つ聴いてもらう曲を唱えます。私がそのバイカと出会ったおかげで皆さんとも出会うというね、そのありがたさを一つまず曲を唱えさせていただく中で、伝えさせてもらいたい。Bom, ela disse, né? Se não fosse pela Baika, nós não estaríamos nos encontrando agora. Não estaríamos dando esse nosso encontro. Então ela gostaria de expressar essa alegria, essa gratidão, quer dizer, recitando um trecho da Baika. 皆様方日頃やっぱ座禅をよく、ね、組まれます。座禅会、座禅をね、されますよね。Todos vocês praticam muito zazen? Sim. 座禅は好きですか？ Vocês gostam do zazen? Yes. 気持ちいい。なんて言うんだろう、気持ちがいいってなんて言うのかな。スーってしますかね。はい。はい、じゃあその座禅のご縁会ですね。多分長谷先生も去年は唱えた。そうそうそう、大好き。大好き。みんなの大好き。去年のティーチャー。Essa é a canção do zazen, quer dizer, que também foi cantada pelo mestre do ano passado, Hase Sensei. ちなみに長谷先生と私は20歳の時ですから今から約30年前、一緒に、護衛科を習った養成所というかね、6期の養成所という一つのグループの同期生なんです。Na verdade, ela foi colega do Hase Sensei há 30 anos atrás, no mesmo centro de formação de Baika. 彼は会うと昔は可愛かったと過去形で言います。私のこと今ではないみたい。可愛かったって言いますのでちょっと失礼。Bom, hoje em dia, né, quando eles se encontram, ele fala, né, que ela era uma coitada na época, ele tinha pena dela. Mas que agora, no momento não é mais assim.
Já passou a falar isso no passado. 今頃日本でくしゃみしてる、噂をするとくしゃみが出ると日本ではね。はい、では座禅ね。座禅の語彙化イコール言葉は上心、上心、清い心と言います。A goeica do Zazen se chama Joshin, ou mente pura. 上心ね、澄み切った清らかな心、またひたすら修行する清い心を指します。濁りなき心の水に住む月は波も砕けて光とぞなる、光とぞなる。座禅を行うことで清らかな心になって水のような澄み切った心になると。どこまでいきましょう。どこまでにしますか。Sim, sim. Ou seja, quer dizer, praticando o Zazen, quer dizer, a mente assim se torna que nem uma água tranquila, que nem uma água estável. 水面に宿る月が湧き立ってくる欲望や執着の波が収まることではっきりとした姿でその月を映すような、静かな心になる。Ou seja, uma metáfora, por exemplo, a luz da lua, se refletindo no rio, nas águas do rio, é a medida, quer dizer, que em função do Zazen, as paixões, os kleshas, a ignorância começam a amainar, então essa água começa a refletir a luz da lua. それをそのまま歌詞にして、あるのがこの座禅の語彙歌ですので、今からじゃあ一度ね唱えますので、皆さんはどうぞ日頃の座禅のように、吐く吸うという心をねと息を整えて少しだけ静かな時間をお待ちください。Ou seja, então, quer dizer, isso é o Zazen, quer dizer, expresso em poesia, expresso em canção. Então, eu gostaria que todos vocês sentassem geralmente da forma como vocês fazem o Zazen e ouvissem a recitação.す
ったね。はい、私は、大きな大人数の中で育ったんだけれど、今は皆を送ってしまって寺で一人です。Bom, ela foi criada, quer dizer, em um templo, um pequeno templo de monges, mas agora ela já saiu do templo, ela está só. 毎朝、だいたい4時半くらいに起き、ひとときいろんなことを済ました後、座禅の形ではないですけれど、このようにね、正座をしてひとときお時間を過ごして、今のように、唱える約5分から10分くらいしかできませんが、やはり私も座禅は続けています。Bom, então ela geralmente acorda por volta das 4 da manhã e, de um modo geral, quer dizer, ela pode não fazer a forma do zazen, ela senta em 6A, mas ela tem mantido continuamente essa prática todas as manhãs. そしてその座禅の時間を過ごした後、お勤めをして、そして日々の仕事に入っていく。それが私の生活のパターンであります。Ou seja, quando termina a prática do zazen, ela faz o ritual, os ritos da manhã, aí ela se dedica ao serviço, ao trabalho de cada dia. Quer dizer, esse é o estilo de vida, o cotidiano. 私のその親であり師匠である方がずっとそれを続けてました。Bom, essa mãe e mestra dela, quer dizer, ela também vive dessa maneira, também continua vivendo dessa maneira. やはり小さい時から見てきた姿っていうのは、やはり私も後を追うようになる。やれと言わない師匠でしたので、私がやらなくても怒るわけではないが、やはり背中を見てると、やはり真似をしたくなるというか、一緒にいたくなる。Ou seja, quer dizer, essa influência, né? Você vê uma pessoa importante na tua vida, decisiva na tua vida, vivendo de uma determinada maneira, então mesmo que essa pessoa não te obrigue, não te diga que você tem que fazer isso, que você tem que viver assim, você mesmo fica com vontade de imitar o estilo de vida dessa pessoa. E ao que parece é o que tem acontecido. こうね、日本人独特ではないですけれど、見て学べ、見て盗め、なんていうのかな、こう多くを語らず姿で教える、典型的なそういうその昔語りの方でしたね。Ou seja, existe uma espécie de um provérbio em japonês, né? Você veja muito, assim, aprenda vendo muito, mas roube vendo muito, no sentido de roubar as coisas que a outra pessoa transmite. Mas que esse tipo de influência, né, possivelmente seja o mais forte assim, que nós recebemos. もとより尼寺に引き取ってもらって養女で育ってきましたから、寺の中にいて、そのまま私はお坊さんになりましたけれど、上に育った娘は、嫁に行きました。なので、いわばお坊さんになることを強いる母ではなかった。みんなすべて自分の人生だから自分で生きなさいとすべて選ばせて、やっぱこうなんていうの、強制しない母でした。Ou seja, ela não foi uma mãe que obrigasse ela a seguir um determinado curso de vida. Por exemplo, se fosse o caso, ela possivelmente não seria contra ela se casar, mas ela optou pela vida de monja. E isso tem tudo a ver, por exemplo, com essa influência que ela recebeu, não tanto, quer dizer, pelo ensinamento verbal, mas pela atitude, pela postura de vida. その母も、今が25年ですからね。7年前、平成18年、なんて言えばいいかな、今が25年、2013年、2013、2006年に、
重い脳梗塞で倒れまして、3年看病の後送りました。 Ou seja, essa mãe adotiva dela em 2006, 2006年. Quer dizer, primeiro sofreu um acidente, aí foi hospitalizada, aí a decorrência é que ela faleceu. 一応ね、二相談の副団長とかもさせてもらってはいたんですが、芯は強いんですが、やはりこう倒れた後は思いっきりこう子供返り、赤ちゃん返り、もうだだっこになる、ね、なんて言うんでしょう、本当にもう子供に帰ってしまった。 Bom, essa monja, ela foi durante grande parte da vida, assim dizer, a vice-diretora desse templo, mas em função, quer dizer, dessa disfunção cerebral, quer dizer, nos últimos anos é como se ela tivesse voltado à condição de criança. 強く来たので、寝返りも打てないし、ティッシュ1枚でこう口を拭くこともできない、しゃべることしかできないくらいになってしまう。 Ou seja, ela era uma pessoa muito forte, mas em função disso, ela perdeu grande parte das funções. Quer dizer, praticamente a única coisa que dava era para falar com ela. 私は元より娘ですから、どんな状態でも必ず見ますが、こうやはりこう具合が悪くて、意思が通じないと、なんて言うんでしょうね、泣き出す、怒り出す、もうその人間が変わったかのような母と対面するのは初めてだったので、最初は驚きましたけれど、数日経っていくと新たなこう新鮮な出会い、新たにまた母の違う一面を見ていくので、逆になんか幸せになりました。 Bom, quer dizer, como ela é filha, quer dizer, dessa monja, ela considerou uma coisa perfeitamente natural que ela cuidasse da monja na velhice. Mas isso tinha um aspecto assim, extremamente difícil. Ela parou de se comportar assim, de uma forma coerente. Ela ficava às vezes furiosa, sem razão. Aconteciam aquelas dificuldades assim, do cotidiano. No começo ela ficou assim, um pouco assustada, um pouco chocada em ter que lidar com essa realidade. Mas aos poucos ela foi se acostumando. Aí hoje em dia ela se sente até feliz com essa função. 私の前では怒ることも泣くことも一切なく、いつも笑っていたので、本当の母を見た気がして嬉しかった。 Bom, porque até hoje, né, essa monja nunca ficava furiosa com ela, também nunca tinha, quer dizer, esses problemas, não chorava, não ficava furiosa. Bom, com essa mudança de situação, né, quer dizer, ela tem a sensação que ela, primeira vez na vida, está encontrando com a mãe dela. 43年前に、台所から出した火で一度寺を全焼しているので、その時だって辛かったはずなのに、私の前ではまだ私は保育園6歳でしたから、こう泣く姿、悲しがる姿は一切見せず、何があってもいつも笑顔、病気になったら本当にこう力を抜いて接してくれてるんだなっていうのがよく分かって、とても嬉しかった。 Bom, porque até esse momento, quer dizer, ela tinha uma imagem dessa monja como sendo completamente imperturbável. Ela deu o exemplo aqui, que há 43 anos atrás saiu um fogo na cozinha, o templo foi completamente destruído por um incêndio. E a monja é imperturbável, sempre sorrindo, sempre alegre, sem mostrar nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então, quer dizer, ela tinha uma imagem dessa mãe adotiva como uma pessoa tão serena, tão imperturbável,
que é como se só agora que ela estivesse vendo a face humana. 赤ん坊で子供を引き取ったのも初めて、育てるのも初めて、ちゃんと後を継いでお坊さんになってくれるかどうかも心配だったろうけれど、でもお前はお前の道でどうぞと言ってくれる心の広い母。もう本当に何を、その病気で寝てる顔を見ながら、何をやってもかなわないなと思いました。Bom, então, quer dizer, um dado assim, importante da relação delas, essa monja, quer dizer, ela assumiu essa função, quer dizer, materna, quer dizer, adotou. Também foi a pessoa que criou, que deu educação, quer dizer, para ela. E ela nunca foi uma pessoa impositiva, por exemplo, ao que parece, né? Ela nunca tentou obrigá-la a ser monja, a continuar, quer dizer, no caminho, quer dizer, monástico. Mas então, quer dizer, essa imagem, né, que ela tinha dessa mãe muito forte, mas também sem esse lado impositivo. E a partir da doença, quer dizer, ela começou a perceber, por assim dizer, o outro lado. A mãe é forte. 本当にこう素のままの方でしたのでね、素顔のままの方でしたので、こう楽しいことは大好き、歌、踊り、旅行っていうその皆と楽しむことはもちろん大好き。いわば辛かった時間が長い母だったから、みんなで幸せな顔になれる時間を作ることは大好きな人でしたので、誕生日とかはやはり本当に祝ってあげるともう満面の笑みで喜んで。Bom, aspecto, quer dizer, da personalidade dessa monja, possivelmente, quer dizer, porque ela sempre teve uma vida muito dura. Ela gostava muito, quer dizer, de fazer coisas divertidas, coisas alegres, cantar canções, dançar, viajar. Inclusive, ao que parece, ela tinha uma predileção especial por festas de aniversário. ね、辛いことが多い人ほど笑顔になるし、悲しいことが多かった人こそ優しくなれると思います。Bom, ela acha, né? Então, que a pessoa que passa, quer dizer, por uma dureza muito grande na vida, geralmente é uma pessoa alegre. Pessoa que sofre muito, quer dizer, é uma pessoa, por exemplo, feliz, por assim dizer. いまだに私や友人で、笑ってしまう思い出話で、私の8月の誕生日、私が台所転造しますから、自分のために自分の誕生日の料理を作って気づいてほしいからケーキを持ったんです。でも食卓を見た母は、まあどうしたの、今日はケーキまであって何かいいことあったのと私の誕生日には気づかない。Ou seja, exemplo como é que se diz, de uma memória que ela tem dessa mãe. Uma memória que às vezes, quer dizer, ela e os amigos riem muito quando se lembram, quer dizer, desse acontecimento. Que em agosto, quer dizer, quando era aniversário, ela ia para a cozinha e preparava um bolo de aniversário para a mãe. Mas chegava na cozinha, olhava aquilo, o que houve? Alguma coisa importante que aconteceu para você fazer bolo? そのくらいこの屈託のない、とにかくこうこだわりのない、見栄とかも全くない、思ったままの感じのことを発する、もう接してくれる人で、私の友人にもやはり母親のように慕われていた。Ou seja, quer dizer, ela era uma pessoa assim, sem apegos, uma pessoa assim, solta, liberta. E uma pessoa assim, que sempre dizia o que pensava, sempre expressava assim, as suas emoções. Então, quer dizer, esse sentimento, quer dizer, de tê-la como mãe, a coisa que também amigos dela também alimentam.
私はその母のことを本当に完全菩薩観音の存在そのものだとずっと思っており、今も思っております。Ela pensa, sempre pensou e continua pensando, né, que essa mãe é como se fosse o Bodhisattva Kanon, a Avalokiteshvara. Sempre pensou e continua sentindo isso. 私が女の子として生まれてくる2つの道がまず1つになった。そして育っていく上で皆様方のようにこうなんて言うんでしょうね、求める心、求道心があってこう集まりになる本当にキラキラした目でいらっしゃる方とまた違い、寺を守る、継ぐということを決める、そこもやっぱ迷ったわけですよね。Ou seja, ela teve que enfrentar, quer dizer, uma decisão que ela, como é que se diria, quer dizer, sendo mulher, quer dizer, ela teria, quer dizer, a possibilidade de 2 caminhos na vida, quer dizer, continuar ou não, quer dizer, tendo a responsabilidade pelo tempo. Ela pensou bastante nesse problema. Então, quer dizer, quando ela olha para vocês todos aqui, todos os olhos brilhantes, fazendo zazen, ela pensando, quer dizer, nessa dura opção que ela teve que fazer, se ia ou não continuar mantendo o tempo. けれど迷わず進めよう、こっちへおいで、これがあなたを生かす道だよと知らぬ間に導いてくれるのはやはり母は観音様だったんだと、もう今はもう確信を持っている。Mas o fator principal, né, que mesmo sem nenhuma imposição, quer dizer, fez que ela optasse por esse caminho de monge, né? Monge, né? Foi essa presença, quer dizer, dessa mãe como Bodhisattva Avalokiteshvara, como Kanon, Kanzeon. E isso atualmente, quer dizer, isso já se tornou praticamente uma convicção, uma fé na vida dela. 最後2021年だから今から4年前、2009年に、亡くなる本当の最後の最後、今の皆様方と同じような本当に純粋なキラキラした目をして、今日はご飯も美味しかった、お風呂もさっぱりした、じゃあ私はちょっと寝るね、いろいろありがとう、おやすみが最後の言葉です。 Então, em 2009, né, quando ela faleceu, quer dizer, os últimos momentos dela, ela estava sorrindo assim com os olhos brilhantes, assim como todos vocês estão tendo agora de noite. Ela falou que o jantar foi muito bom, o banho no Furoucas também foi muito bom. Então, tchau para vocês, eu vou dormir. Essas foram as últimas palavras. 最後の最後まで苦しむでもなく本当に笑って、はい、じゃあおやすみって寝て、そして脳出血で亡くなりました。Ou seja, então ela se despediu dessa forma. Quer dizer, tchau para todos. Então, que eu vou dormir. E aí ela faleceu, quer dizer, com um derrame cerebral. そうなんだ、私は涙はない。もう人の死と向き合ったのに、その母の生涯がもう素晴らしすぎて感動をしてしまい、泣くことよりも見事な最後を飾るためにしっかりと送ってあげようという、逆にその気持ちにしてもらう。うまく伝わるかわからないけれど、泣くのは後、今はしっかりと素晴らしい師匠を送ろうという気持ちになりました。
Ou seja, quando a monja, quer dizer, a mãe dela, nesse falecimento, ela não chorou, não sentiu vontade de chorar. Ela sentiu aquela disposição muito forte, né? Que agora eu vou enviar a minha mestre, quer dizer, através dos rituais. Quer dizer, essa é a função, quer dizer, que eu tenho a exercer. Ela deixou para chorar para depois. 今回は、お手本にしても届かないくらいの母の師匠の話をしましたが、私の周りにはこのように約1月空けてブラジルに来る寺は留守です。その間を守ってくれる、もう気にしないでドーンと行ってきてっていう友人と同じ僧侶の仲間がいてくれる。もうどれだけの人に支えられているのかなっていうのはもう今回は本当に、よく分かったし、きっと皆様方にも尊敬してあまりあるものすごい友人、家族がいるんじゃないでしょうか。Bom, está expressando um pouco a disposição, quer dizer, dessa vinda aqui para o Brasil, da possibilidade de encontrar com todos vocês, que isso é uma coisa extraordinária para ela. Acho que isso só é possível, né? Porque ela tem amigos, tem outros monges ou monjas que cuidam do templo enquanto ela está viajando. Se não tivesse ninguém para fazer isso, eu não poderia estar aqui, não poderia estar viajando. Então, acredita, né, que todos vocês, né, têm família ou amigos desse nível. 引っ張ってくれる、尊敬できる、師匠さん、お坊さんの世界、そう仏教の世界だけじゃなく教えてくれる先生になるような人が皆さんは周りにいっぱいいますか？ Ela está querendo saber, né? Não precisa se limitar, quer dizer, aos monges ou mestres budistas. Mas se vocês têm esse encontro assim, no dia a dia, com pessoas que ensinam, que transmitem coisas importantes. 逆にそういう思いを一生懸命何かを学ぼうとしている皆さん方の姿は逆に他の人から見たら皆さんがもう先生です。もう生活をまっすぐ進んでいる皆さん方は本当にお手本になる先生方です。Bom, então ela está dizendo que essa postura de vocês de ficar em busca do caminho, de ter essa postura de buscar continuamente o caminho, faz com que vocês sejam uma espécie de um modelo de professor. これから先にもまだまだいろんな方々と出会うと思う。私が母と知り合って、完全お菩薩だと思ったほどやはりいろんな出会いがまだこれからも待っていると思う。Ou seja, ela acha, quer dizer, da mesma forma que ela encontrou com a mãe dela e ela reconheceu, quer dizer, Bodhisattva Avalokitesvara Kannon, nesse encontro, certamente todos vocês terão encontros a partir de agora. もっといろんな人に出会ってもっと会話していろいろ吸収して今以上にこのキラキラキラキラしている皆さんの目がもっときらめくように、願っています。Bom, o desejo, quer dizer, a aspiração dela é que vocês encontrem com uma série de outras pessoas, dialoguem, tenham diálogos, conversas com outras pessoas, absorvam, quer dizer, coisas importantes. Então, que os olhos de vocês comecem a brilhar mais ainda do que agora. 私にとっての観音様への感謝や皆様方への感謝にも含めてもう一つ、バイカ唱えさせていただいて、時間もだんだん来ますので、まとめていきます。皆さんへの感謝をとこれからのね、皆様方の素晴らしい世界、がもっと開けるようにもう一つ観音様を唱えます。Bom, então ela vai recitar mais uma baika, quer dizer, como homenagem, como expressão, quer dizer, de gratidão para essa mãe que é Kannon, mas é gratidão também pelo encontro com todos vocês.
E que o título da bike é precisamente esse, Kanon Bodhisattva. 少しだけね。 Só um pouco. この世界を遥か彼方まで見渡してみれば、いいですか、はい、この世界を遥か彼方まで見渡してみれば、 Quer dizer, quando nós atravessamos esse mundo observando, どこまでも観世音菩薩の慈悲に満ちて、 quer dizer, em todos os locais, em qualquer lugar, está sempre presente a compaixão do Buda, do Bodhisattva Avalokiteshvara. Kanon. まるで海の水のように功徳にあふれています。 Essa imagem, quer dizer, ela está plena de virtudes como a água do oceano. そして波のように救いの慈悲は寄せては返し止まらない。 Ou seja, e essas ondas, por exemplo, da compaixão salvadora, elas estão sempre presentes e jamais param. 広い海の無数の波が、広い海の Sim, sim. 無数の波、 As incontáveis ondas, quer dizer, de um amplo oceano, お日様、太陽の光を受けて水面にきらめくように、 quer dizer, que essas ondas, né, que elas comecem a brilhar da mesma forma que estivessem recebendo a luz do sol. 救いは満ち溢れています。 Então, dessa mesma forma, quer dizer, a salvação, a libertação se apresenta plenamente. 上皇、 Joko, 清い光、 ou seja, a pura luz. それが観音明の無空少女光から来ています。 É um trecho que vem, quer dizer, daquele trecho do Sutra do Lótus, Kanongyo. 観世音菩薩の救いの光を指します。 Aponta, quer dizer, como é que se diz? A luz da salvação do Bodhisattva Kanon. では、ご陛下は、日本のねこの和歌というのは五七五七七、和歌、ね、31文字、わずかな31の言葉にメロディーをつけてます。 Quer dizer, a Baika tem a mesma forma do haiku. 和歌、 Waka do waka. 和歌短歌。 Tanka, tanka. Ou seja, tem que sintetizar tudo em 31 letras. なので歌詞は短い。 Então a canção é breve, é curta. 曲をつけると3分くらい。 Ou seja, se acrescentar a música, dura os 3 minutos. 31の文字に3分。 3 minutos para 31 letras. このわずかな時間の世界ですけれど、観音様の慈悲の海の波がキラキラとなるのをどうぞ浮かべながら聞いてください。Ou seja, é um tempo muito curto, mas procurem perceber o sentir, uma expressão da compaixão do Bodhisattva.
ありがとうございます。 Obrigado. はい、私のね、私もそうですが、誰もがみんな、その時その時の道の選択っていうのは自分の手の中にあって、で自分が決めたことは自分が決めたこととして責任を持って進むでもなります。 Bom, não só ela, mas todos nós, quer dizer, temos que fazer opções de tempos em tempos. Bom, quando nós assumimos essas opções, temos que assumir responsabilidade por elas também. 何かが起こった時、人のせいにしたり、時代や世の中のせいにしたりせず、自分が決めた上にあったことと受け止めて、そして、与えていただいたこの人生という道をしっかりと歩いていきましょう。 Ou seja, quando acontecer alguma coisa ruim, quer dizer, não culpe os outros, assuma, quer dizer, a sua opção e continue caminhando nesse mundo. 昨日の自分に笑われないように、今日の自分は一生懸命、また明日の自分は、ね、今日の私が見てと思わないように、毎日毎日自分、ね、昨日の自分に笑われないように一日一日を精一杯努めましょう。 Bom, vamos nos esforçar então, no sentido que o nós presente, quer dizer, não seja objeto de riso, de piada, de galhofa do nosso nós anterior. おそし様の教えというのは、今を精一杯生きよう、この時を精一杯生きよう、目の前にあることを精一杯生きようとね、伝えています。 Sim. Bom, o ensinamento do mestre, quer dizer, ensina, transmite, né? Quer dizer, a viver plenamente, quer dizer, a realidade do mundo a cada momento. みんなを先生として、そして私ができることももちろん伝えながら、共に進みながら、毎日毎日を笑顔で、そして、感謝を忘れずに過ごし、どうかこれからも健康でいい日々を過ごしてください。 Então, né, vamos continuar vivendo, quer dizer, dessa maneira, expressando, quer dizer, a alegria e a gratidão. こう瞬間に来れる能力でもあれば、毎日来たいんだけれど、なかなかそうはいかないので、普通の人間なのでね、超能力者じゃないので、なので私も今日、そして明日を精一杯務めさせていただきます。皆さんに大事なお時間をいただけたことを感謝します。 Bom, ela quer agradecer, quer dizer, todo o tempo que vocês dedicaram a ela. Bom, que ontem ela se esforçou, hoje está se esforçando, amanhã também pretende se esforçar. Mas ela pede desculpas que ela é um ser humano comum, não é um super-homem, não sai voando por aí. Não tem superpoderes. 今日のこのひととき、未熟者の私のお話、お隣に、お付き合いいただいたことに本当に感謝、ありがとう、オブリガト感謝して、この時間を閉じさせていただきます。 Então ela quer expressar sua gratidão pela atenção de todos e termina a palestra por aqui. ありがとうございました。ありがとう。日本はこれもだし、これもだね。でもこのままでちょっと。Professora Monteiro, ela fez uma pergunta e você respondeu. 質問でいいですか？質問してもよろしいですか？ずっとこうお尻向けてるのが申し訳なくて、ちょっとずらさせていただいて。なんでしょう、答えられるかしら。Ela não sabe se pode responder, mas faça. Primeiro, dizer que o relato da vida dela é muito tocante, né? Toda a história que ela contou da vida dela. E ela fez a pergunta em relação a repetiu 2, 3 vezes como que a gente via isso.
o ensinamento dos mestres, não somente da tradição budista, mas ensinamento é comum, que o nascimento como ser humano é precioso. Mas mais precioso ainda que nascer como ser humano é encontrar o Dharma. Mais precioso do que encontrar o Dharma é encontrar um mestre clarividente, ou seja, um mestre iluminado. Mais precioso do que isso é acordar, despertar. Então eu gostaria de perguntar para ela, já que ela foi tão abençoada de cair dentro de um templo, né? Novinha, assim, bebezinho, se a mestra dela antes de dormir acordou. Se a mestra antes de dormir Acordou. vai ser difícil de explicar. Se antes dela ir dormir, estou me despedindo de vocês, estou indo dormir. Se antes dela dizer isso, se ela acordou, se ela despertou. Ah, despertar no sentido de iluminação. É. Legal.少し聞きたいことはつまりね Resposta fácil. 先生の母が Não, mas a pergunta não é fácil de colocar em japonês, これつまりね né? Porque nem 皆さん sempre. にさよならと言ってそれで寝ようとしてもう起きなかったのは彼の質問がやっぱり日本語としてすごく表現しづらいことですけど Então, それをねやっぱり見つめておけば彼女が寝る前にその最後の眠りに入る前に悟りを開いたかどうかということを知りたいです。そうでしょうね。彼女自身はそのまま、脳出血ね、血が出て脳出血でこうそのまま行ってしまうとまだ思っていない、ね、から明日の朝また目覚めるつもりでのお休みと私は思っているけれど、結局その前に気づけばお風呂にも入れたので、ね、身も整え全て整え、あと何もこう残すこと悔いの残るようなことなくしっかりと食事もし、歯を磨き、そして、着るものも変え、そしてそれじゃあお休み行くねとなったと今を考えるともう自分でもしかしたら何かがやっぱり分かってたのかもしれない、しかも今までにないくらいの満面の笑み、そしていろいろありがとうというその言葉っていうのはそれまでなくて最後に1回だけ言いましたので、なので今までならこうお風呂に入れても何しても全然今までいろいろありがとうとも言わなかったけれど、その日だけは今までいろいろありがとう、じゃあ少し寝るね、おやすみ、この少し寝るねということでも多分彼女の中では何かがもう自分の中でのその週末は迎えてたのかもしれない、ただそれが病人であるからね、私は悟ってもうこれでいきますからというふうなところまではいかない。ただきっとそのもう本当に子供のような満面の笑みと、皆への感謝の言葉というのが言ってなくなれることっていうのは少ないと思うから、言えたのはすごいと私は思いますけれどね。なんて答えたらいいのかな。多分、その3年の病気の中でも彼女はだんだんと自分の中でも分かっていて、本当に自分で終わりを迎えるということを言ったわけではないけれど、発した言葉というのがちゃんとその自分での終わりというのが分かっていってたんではないかな、としか返事ができないかな、本当にこう悟るかどうかのはね、お釈迦様とかならまだあれですけどね、一般の脳だと分からないですもんね。なので、彼女自身の中ではしっかりと迎えていたのかもしれないですね。それからしか答えられないかな。でもそれを言えるだけでも母は素晴らしいと思いますけれどね。私がそうやっていけるかと思ったら自信ない。なんとかお答えになります？これ彼が決まることですから。そうですよね。そうですね。E a resposta dela, ela não sabe se seria o caso de dizer que a mãe realizou a iluminação. Agora, ela sentiu o seguinte, nesse dia que a mãe se despediu,
ela pensou que ela fosse dormir e acordar como todos os dias. Ela estava assim com esse sentimento. Mas ela sentiu assim, uma atmosfera completamente diferente. Porque a mãe tomou banho normal, se alimentou normalmente, colocou, quer dizer, a roupa de dormir normalmente, mas com uma atmosfera assim, muito diferente, assim, muito consciente de alguma coisa. E uma coisa que chamou a atenção, né? Ela já cuidava da mãe há bastante tempo, ela já estava doente há mais de 3 anos. Era uma coisa completamente normal que ela desse banho na mãe. E a mãe nunca agradecia. Mas só nessa noite ela agradeceu. Então ela tem assim o sentimento de que a mãe já estava plenamente consciente do momento da morte. Quer dizer, que isso explica, talvez explique, né? Quer dizer, essa diferença de atmosfera, de postura que ela sentiu naquela noite. Não sabe se isso é resposta, mas é o que ela poderia dizer. Mais alguém? 一人一人のね、人生の中では皆さんが主人公ですから、ぜひ頑張ってください。 Bom, como cada um de vocês é um personagem da sua vida, então esforcem-se. もう本当にね、もう未熟者で申し訳ございませんでした。ありがとうございます。